porque existe figueira falsa. E assim também existe a verdadeira noiva do Cordeiro, aqueles que amam a sua vinda. A verdadeira noiva, ela ama a vinda do noivo. Ela espera, ela aguarda, ela anseia pela vinda do noivo. Espero que você esteja assim, desejando, né? Então, o noivo está voltando, o noivo está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O noivo está voltando, o noivo está voltando, aleluia, ele vem me buscar. É verdade, o homem ou a mulher que tem certeza que o noivo a ama e que vem buscá-la, é tão feliz que não liga para nada, apenas espera o noivo vir buscar. É a sua expectativa. O que você sabe sobre a bomba atômica? Né? Uma das invenções mais extraordinárias que o homem realizou para matar, para guerrear, para vencer a guerra. Bomba atômica é algo tão recente que, infelizmente, muitos jovens nem sabem disso. A bomba nuclear, irmão, ela funciona pelo princípio da divisão de um átomo. Os cientistas descobriram que, se dividir um átomo de urânio, de plutônio, eles conseguem uma explosão terrível, irmãos, que pode destruir cidades inteiras, matar milhares e milhares de pessoas de uma vez só. A divisão de um átomo, um único átomo, gera uma reação em cadeia que vai provocando a fissão nuclear dos outros átomos e, por isso, essa explosão extraordinária. Então, a divisão de um átomo causa uma destruição tão grande assim. Dividir o átomo causa uma grande destruição. Por isso a Escritura diz que onde há sentimento de divisão, há destruição, irmãos. E quem disse isso foi aquele que criou o átomo, que criou todas as coisas. Palavras do Senhor Jesus para nós que vivemos esse tempo tão difícil. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por que não há futuro, irmão, para esse mundo que nós estamos vivendo? Então, para compreendermos o que está acontecendo hoje, precisamos voltar lá no princípio. Enquanto o Senhor lançava os fundamentos da terra e tudo mais. Vamos esquecer um pouquinho essa terra que nós vivemos e voltar lá no princípio, quando a Escritura diz que no princípio criou Deus os céus. Deus não precisa de céu, Deus não precisa de terra, Deus não precisa de anjo, mas um dia Ele decidiu criar os céus para mim, para você e para toda a sua criação. No princípio, Deus criou os céus, criou a eternidade. A Escritura diz que Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um tempo fechado, onde tudo que Deus criou terá que escolher viver com Ele ou sem Ele. Criou os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e uma infinidade de seres que só quando estivermos lá é que vamos poder conhecer toda a criação de Deus. Eu acho maravilhoso pensar que quando Ele criava os fundamentos da terra, os anjos já existiam. Os anjos participaram, viram Deus lançar os fundamentos da terra e muitas outras coisas. E a Escritura diz que as estrelas da alva, se referindo aos anjos,
juntas alegremente cantavam e rejubilavam. Imagina, toda a criação de Deus, todos os filhos de Deus, porque tudo que Deus criou, Ele chama de filho. Deus só tem um filho, só gerou um filho, Jesus Cristo. Mas Ele também chama toda a sua criação de filhos, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e sei lá, a infinitude de criaturas. Imagine se você fosse um anjo, sabe, e tivesse a oportunidade de ver Deus chamar à existência tantas coisas. Ah, que vontade de estar lá naquele dia em que Deus chamou à existência coisas que não existiam. Os anjos contemplaram isso e rejubilavam com isso. Deus permitiu que eles vissem. Deus criou os céus e criou a terra. Os anjos viram Deus lançar os fundamentos da terra. E eles rejubilavam junto com todos os filhos de Deus. Nós chamamos isso de primeira terra perfeita. Não havia defeito, porque Deus não fez a terra defeituosa. A primeira terra que os anjos viram Deus criar, deve ter sido uma coisa extraordinária, maravilhosa. Você não tem curiosidade de saber que todos os anjos têm um nome? E que eles viviam ali, conviviam uns com os outros, cada um com uma função, em alegria, em júbilo, com tudo aquilo que Deus criou. E nós vamos conhecer os anjos, cada um deles tem um nome. Viu, Francisco? Quando você encontrar com um, como é que você chama? Sabe? Eles têm personalidade como nós. E eu gosto de ficar imaginando como que era a vida dos anjos com Deus, nesse reino que Deus criou, nos céus que Ele criou. Mas a Escritura fala que houve uma divisão um dia, quando um querubim, sabe, convenceu muitos anjos a se apartar de Deus, ou não crer que Deus era tão bom, e houve uma divisão. E Jesus disse que esse anjo que se tornou Satanás, esse querubim, que significa adversário, caiu sobre a terra. Jesus disse: eu via Satanás caindo sobre a terra. Então aquela primeira terra em que eles habitavam, e que se alegravam, que se rejubilavam, Deus criou para eles. Deus criou as coisas para a sua criação, para os seus filhos, como Ele chama. E quando houve essa terra, nós agora conhecemos a segunda terra, que a Bíblia fala que ela sem forma e vazia, por causa da divisão que houve no céu e desses anjos que se rebelaram contra Deus. Então a segunda terra não tinha forma, estava vazia, na escuridão. Mas aí nós conhecemos a terceira terra, quando o Espírito de Deus pairava e Ele dá uma forma nova para que o homem fosse colocado aqui. Terceira terra. E tudo nessa terceira terra, em que o Espírito moldou tudo, era muito bom, e não havia morte. Imagine você viver num lugar tão maravilhoso assim, onde não havia a morte. Era tudo muito bom. Mas o querubim caído estava lá, e ele conseguiu dividir aquele primeiro casal, conseguiu separar aquele casal de Deus que os amou e os criou. Dividiu o casal. Adão acusou a mulher de ter dado a fruta para ele, a mulher acusou a serpente. Depois do pecado, nós conhecemos agora a quarta terra, a primeira terra perfeita, onde havia só os anjos. A queda, a terra ficou sem forma, o Espírito Santo veio e transformou aquela terra sem forma em uma terra maravilhosa para que Deus criasse o homem e a mulher. E agora, por causa do pecado, nós conhecemos a quarta terra, onde a morte passou a imperar nessa terra.
E Satanás se tornou o príncipe dessa terra, que estava amaldiçoada por causa do pecado. O Senhor disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. E aí o que Deus criou nessa terra passou a conhecer a morte, os animais, a natureza, as árvores, as flores. E Satanás continua no seu processo de divisão. A Bíblia diz que Caim era do maligno. E Satanás conseguiu que irmãos brigassem. Aliás, brigassem não, um assassinasse o outro. Agora, se você fosse Deus, o que você faria com Adão e Eva? Eliminaria os dois? Não. Isso é o que Satanás quer. Mas Deus deixou uma promessa com Adão e Eva. Olha, eu vou enviar alguém que vai nascer da mulher e vai resolver essa divisão, essa separação que aconteceu. Se você fosse Deus, o que você faria com Caim? Manda fogo do céu, Senhor, não é? E acaba com Caim. Não. Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém matasse Caim. E até nossos dias, meus irmãos, minhas irmãs, ele continua com o mesmo espírito, o mesmo processo de causar divisão. Divisão no casal, na família, entre os irmãos, entre povos, entre nações. Por isso que é tão importante nós crermos nas palavras de Jesus, porque Ele que criou tudo. Ele sabe como tudo funciona, Ele sabe como os átomos funcionam, e se dividir um átomo, a tragédia que causa aquilo. Todo reino dividido contra si, Jesus disse. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se o Brasil estiver dividido, vai ficar deserto. Se Belo Horizonte ficar dividida, vai ter problema. Se a casa ficar dividida, vai ter problema. São palavras do Criador, irmãos. E Jesus nos deu uma instrução como lidar com esse espírito maligno. Ele diz: orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Se alguém te ferir numa face, dá a outra face. Se alguém te tomar capa, dá a túnica. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E Paulo sabia disso. Fala: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O apóstolo Paulo, que teve tantas revelações, teve revelações de coisa muito, muito, muito importante para esse tempo do fim que nós estamos vivendo. E ele nos lembrou: a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos vivendo num mundo tenebroso, irmãos. Como nós não vemos esses principados e potestades, ficamos brigando com pessoas que Deus criou à sua imagem e semelhança. E ele escreve aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Você quer saber se uma pessoa é um cristão de verdade, irmão? Olha as atitudes dela com relação às coisas dessa vida e às pessoas. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja entre vós dissensões. Tiago, irmão de Jesus,
Se tendes em vosso coração sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Viu, irmã Maria? A pessoa está cheia de razão, mas você olha que o sentimento dela é faccioso. Essa pessoa está lutando contra a verdade. Por mais razão que ela tenha, se você percebe sentimento faccioso, irmãos, não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, ou seja, é coisa do homem, irmão, carnal, que tem o pecado habitando nele. Animal e demoníaca. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Pois onde há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. As pessoas às vezes ficam confusas com cristãos, com partidarismo disso ou daquilo, fica confuso. Deus é assim? Quer dizer que Deus, né? Eu errei, Deus vai mandar um raio em cima de mim, Deus, sabe? Ela se esquece, irmão, que Deus é amor. Sim, um dia vai haver um juízo, mas deixa isso com Deus. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, para condenar ninguém. Pois onde há sentimento faccioso, aí há confusão. E toda espécie de coisas ruins. Então, talvez você se pergunte, mas por que temos sentimento faccioso? Por que nós temos? Porque a nossa carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Existe uma coisa em nós, irmãos, que nos faz guerrear, sabe? Por causa da realidade. A verdadeira batalha dos cristãos. Os cruzados quiseram expulsar os muçulmanos, os de Jerusalém, tanta gente morreu, eles julgavam estar fazendo, ajudando a Deus. O apóstolo Paulo também era assim, perseguia os cristãos, achavam que com isso estavam fazendo, protegendo a Deus. Mas a verdadeira batalha do cristão, irmãos, não é contra pessoas ou governantes, sejam eles maus ou bons. A verdadeira batalha do cristão, irmão, não é contra pessoas ou governantes, sejam eles maus ou bons. É contra a nossa carne, irmãos. Essa é a verdadeira batalha do cristão. Não é contra governantes, não é contra pessoas, sabe? É contra a carne, porque a carne milita contra o Espírito, irmão. O homem é carnal e recebeu de Deus uma arma poderosa, irmão, chamada Espírito Santo. O homem é carnal e recebeu de Deus uma arma poderosa chamada Espírito Santo. O Espírito Santo não é bem-vindo na nossa carne. A carne não gosta do Espírito Santo, irmão. Por isso que ela milita contra o Espírito Santo. Ela não aceita o Espírito Santo. O pecado na minha carne inicia uma batalha diária e constante, irmãos. Que batalha! O cristão luta para fazer o bem e não consegue fazer o mal sem ficar com a consciência pesada, por causa do Espírito. Não é para você ficar triste com o Espírito Santo quando ele te convence do pecado, do erro, através da sua consciência. Ele é uma arma que Deus nos deu para vencer a carne,
para lutar contra essa carne. Somos um campo de batalha, irmão, porque escolhemos o lado de Deus, irmãos. Um campo de batalha em nós mesmos, irmãos, sabe? Agora, vivemos reconhecendo que somos fracos e precisamos dessa arma poderosa que é o Espírito Santo. Está tudo certo, irmãos. Nós somos carnais e Deus nos deu essa arma poderosa. A nossa carne não aceita, não quer, luta contra ele, sabe? Mas se você permitir, essa arma é muito mais poderosa do que a sua carne. Então, outro dia nós falamos mais sobre isso, viu? Que arma maravilhosa Deus nos deu, irmão, sabe? Por que Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque há uma batalha, não é lá fora não. Não é contra a Rússia, não é contra isso, é a batalha dentro da sua alma, irmão, sabe? Essa é a verdadeira batalha do cristão. Não é contra governante, pessoas. Entendeu, irmão Mari? Vocês concordam com isso? Ou vocês não têm essa batalha? Hein? Pois é. Se dependemos de nossa carne, irmão, nossos desejos, pensamentos e sentimentos facciosos, com certeza seremos derrotados, irmãos. Viu? Mas falaremos disso outro dia, né? Que arma maravilhosa é essa e como é fácil você ser cheio do Espírito Santo. Agora, o mundo tem as suas batalhas, que você vê na televisão, que você vê nos jornais. A nossa batalha é outra, irmãos. É contra principados e potestades. A nossa batalha é contra a nossa carne. Tá? Agora, o mundo tem suas batalhas. Segundo a ONU, irmãos, há 193 nações. 124 nações nos dias de hoje, irmão, estão em conflitos. Se as nações soubessem que a batalha não é contra o seu vizinho, o reino vizinho, a nação vizinha. Você não fica feliz de saber que você não tem mais que brigar com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com os Estados Unidos? Né? Quantos jovens revoltados com os Estados Unidos, revoltados com isso, revoltados com aquilo, porque não sabem que essa batalha não é nossa, essa batalha é do mundo, irmãos. O mundo é que luta essas batalhas. O mundo inteiro, irmão, em todas as regiões do mundo, hoje, irmãos, existem batalhas. Se eu fosse começar a falar para vocês aqui, irmãos, sabe? Tem batalhas mais simples que são internas, sabe? Mas tem batalhas que estão se matando mesmo, irmão. Lá no Iêmen, na Síria, na Etiópia, sabe? Agora lá, os sérvios, com o Kosovo. No mundo inteiro, lá no Afeganistão, em vários lugares do mundo, as pessoas brigando, matando umas às outras, irmãos. Para chegar aonde? Parece que são filhos de Caim, ou sei lá o quê. Então, o mundo já naturalmente se dividiu em Ocidente e Oriente. Qual que é melhor, o Ocidente ou o Oriente? O Ocidente acha que é melhor do que o Oriente. O Oriente acha que o Ocidente é explorador. E os sistemas que são colocados no mundo, e as faculdades ensinam isso, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, a democracia, sabe? Qual que é melhor? Todos eles são instrumentos para causar divisão, irmãos. São apenas lançados para os homens que pegam aquilo e não sabem a tragédia que aquilo causa, irmãos. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, que diferença faz? Essas ideologias que tem no mundo, sabe? Simplesmente para levar os homens a causar destruição e dor, irmãos. No esporte, não é assim?
Até o esporte que deveria ser, você às vezes vê briga de torcida, irmãos, batendo no outro, só porque o outro é do outro time, falou alguma coisa. Nas religiões não tem divisão, irmão. Graças a Deus que não tem, né? Isso eu coloquei só algumas roupas de algumas religiões do mundo, irmão, né? Cada um põe a sua roupa, o seu jeito, né? Assim, eu sou dessa, eu sou daquela, eu sou budista, o outro é muçulmano, o outro e vai por aí afora, não é assim? Tem divisão nas religiões, irmãos? Não, e na religião tem divisão? Por exemplo, tem divisão na religião muçulmana, por exemplo, islâmica? Tem. Tem os xiitas, tem os... Não é assim? Eles brigam entre eles, irmão, sabe? Será que no meio dos batistas tem divisão também? Tem? Que é isso? E na congregação tem divisão também? Tem. De quem que vem isso, irmão? Que sentimento faccioso é esse que a nossa carne luta? E na política? E na política? Irmão, não tem futuro para o Brasil, biblicamente, não tem futuro para esse país enquanto houver divisão nela. Não tem futuro para país nenhum do mundo enquanto estiver esse sentimento faccioso de divisão. E o único que pode trazer unidade, irmãos, que derrubar as barreiras, é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus, as pessoas nunca vão conseguir estar unidas, irmãos. Então, o mundo hoje, irmãos, com tanta divisão, é para ficar com medo. Medo de peste, de guerra, de fome, de clima, de desemprego, de eleições, de ser subjugada por outras nações. E quem move isso tudo, irmãos, é o adversário, irmãos. Porque ele quer um dia se fazer de bonzinho nesse mundo, para acabar com as divisões, para ser adorado como se fosse Deus, irmãos. Trazer segurança, trazer paz. Então, imagine um mundo dividido. Será que as pessoas que vivem na superfície da terra sabem que todos estão vivendo em cima do fogo, irmão? Era para a gente se unir e falar, gente, nós temos que arrumar um jeito, porque nós estamos vivendo em cima de uma fornalha. O nosso problema é o mesmo. Nós estamos vivendo em cima de um inferno. Precisamos de uma solução para isso. Então, algumas notícias desses dias, do Jerusalém Post, Israel. Irã diz que vai construir ogivas nucleares e transformar Nova York em ruínas infernais. As instalações nucleares foram construídas nas profundezas das montanhas do Irã e são protegidas contra bombas que abrem trincheiras e até explosões nucleares. Por que o Irã está dividido com os Estados Unidos? Por que um tem raiva do outro? Por que o Irã odeia Israel? Por quê? É porque tem um príncipe nesse mundo, irmãos, enganando as pessoas, levando as pessoas a brigarem, porque ele odeia as pessoas, irmãos. Quem odeia os governantes não é o Senhor, irmão, é o príncipe caído, irmão. É o príncipe desse mundo. Coreia do Norte declara total apoio a Putin. Por que a Coreia dividiu? Eles falam a mesma língua. Por que mataram tantos uns aos outros? E agora a Coreia é um país pequenininho, né, tem bomba atômica, sabe? E declarou esses dias que total apoio a Putin. O ditador norte-coreano Kim Jong-un manifestou total apoio a Vladimir Putin. O ditador norte-coreano reafirmou a amizade entre os dois países, que tem sido transmitida através de uma longa história. Imaginemos, né?
Ele nem parece russo, né? Outra figura, mas não. Sou aliado da Rússia. Por que ele quer ser aliado da Rússia, que também tem bomba atômica? Por que a Rússia quer ser aliada da China, que também tem bomba atômica? É porque tem algum sentimento dentro deles, não é assim? Contra o outro lado, que também tem um sentimento dentro deles contra o outro lado. E o diabo vai enganando. Por isso é necessário pregar o evangelho, irmão, para tirar esse sentimento faccioso do coração das pessoas, através do Espírito Santo que Deus nos deu, para batalhar contra a nossa carne. Alerta de tensão: China diz que não vai ficar de braços cruzados caso Pelosi visite Taiwan. Pelosi é uma mulher, Nancy Pelosi, que ela chama, é a terceira mulher mais poderosa dos Estados Unidos. O mais poderoso é o presidente Biden. Segunda pessoa, uma mulher. E a terceira pessoa é outra mulher. Entre três poderosos, tem duas mulheres, irmão. E essa mulher cismou de ir lá em Taiwan, sabe? A fala da China é mais uma das ameaças que o governo chinês vem fazendo contra a possível visita de Pelosi a Taiwan, algo que é visto como um insulto a Pequim, que considera a ilha como parte de seu território. Quando houve a Revolução Comunista na China, muitas pessoas fugiram para essa ilha chamada Taiwan e criaram um governo lá. E a China nunca aceitou que eles fossem independentes. E hoje essa ilha, irmão, é o maior produtor de chips para todo esse maquinário eletrônico que existe no mundo, irmão. E a Nancy Pelosi ficou: vai, não vai, vai, não vai, vou. Assim, confirmou a viagem até nessa terça-feira. E aí o presidente chinês Xi Jinping alertou o Joe Biden para não brincar com fogo. E ele disse: não vamos ficar de braços cruzados. Se essa mulher vier aqui em Taiwan, nós não vamos ficar de braços cruzados. E não é que a mulher foi, gente. E as sirenes tocaram lá em Taiwan. Pela primeira vez, sirenes tocam alertando sinal de combate 2, que é o mais perigoso que tem. Eles ficaram apavorados com que se a China ia fazer alguma coisa contra eles. E a China alerta que a visita de Nancy Pelosi é um ato de guerra. Irmão, vocês estão vendo o que o mundo está acontecendo, irmão? Que futuro que tem para esse mundo, gente? Sem Jesus? Qual é o futuro desse mundo sem Jesus, sem o Espírito Santo, irmãos? Toda casa dividida não subsistirá. A Escritura fala no livro de Apocalipse, irmão, que vai ter uma guerra mundial, que vai morrer a primeira vez 1/4 dos homens na face da terra. Você já pensou a China jogando bomba atômica, Estados Unidos jogando bomba atômica, a Coreia jogando bomba atômica, e esse povo tem... Já pensou, irmãos? Primeira morte vai ser 1/4 da humanidade, irmãos. Ou seja, se o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, quanto que é 1/4? Vocês foram na escola. 2 bilhões de pessoas vão morrer, irmão. E depois mais 1/3 do que sobrou vai morrer também. E depois ainda vai vir a morte das tragédias que vão vir na grande tribulação. Não tem futuro para esse mundo, irmão, sem Jesus Cristo. Nós precisamos levar essa boa notícia, sabe? De que Deus tem o Espírito Santo para nos ajudar a vencer a nossa carne, irmão, sabe? Para que não haja sentimento faccioso no coração de um cristão, irmão, sabe? A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou a Taiwan e a China promete responder com uma ação militar precisa à alegada provocação de Nancy Pelosi.
João diz que viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfemo, com 7 cabeças e 10 chifres. Será que essa mulher, a mulher montada na besta? Não é, viu? Mas pensa bem, essa mulher pode provocar uma guerra, irmãos. Viu? Saiu lá da América, não é assim? É ano de eleição também na América, né? E ela quis colocar a colher de pau dela num negócio que já está fervendo, irmão, é assim? Mas ela não é a mulher montada na besta, viu? Outro dia a gente fala, que mulher é essa, irmãos, viu? Mas é incrível, irmãos, né? Como que as mulheres hoje, sabe, podem inclusive acelerar as coisas, irmãos. O que essa mulher tinha que cutucar a onça, irmão? Para que fazer isso? Mas se há em vós o sentimento faccioso, né? É o príncipe desse mundo, irmão, que quer a guerra, para que ele apareça trazendo uma falsa paz e uma falsa segurança. Nunca o mundo esteve tão pronto para a manifestação do anticristo, irmão. O mundo está pronto, irmãos. Mas nós estamos esperando o noivo, irmão. Para ir não é para a primeira terra, nem segunda, nem terceira, nem a quarta. É a quinta terra, irmão. A nova terra, irmãos, viu? Porque essa, Deus não vai consertar essa não. Essa um dia vai ser totalmente destruída. E para aqueles que amam a Ele, Ele tem guardado um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça e nunca vai haver sentimento faccioso, irmãos. E vamos participar das bodas com o nosso noivo, irmão. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. O Brasil não é paraíso, nem os Estados Unidos, nem a Suíça. O paraíso está na casa do Pai, irmão. Lugar de diversão, lugar de alegria, lugar de gozo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, viu? Então, o relógio está andando, irmãos. Graças a Deus que o relógio não para. E parece que até acelerou, irmão. Então, vamos dizer, porque está breve. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, viu? E vamos encerrar mais esse estudo. Vocês que quiserem entregar o seu dízimo, que tem sustentado os obreiros dessa congregação, oferta que nós usamos para evangelismo, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e deixa o Espírito Santo vencer essa batalha que há dentro de você. Até o próximo estudo.